sou JP no canal Ciências com JP e hoje vamos falar sobre diagnóstico de cárie. Oh, eu que vou falar disso? Sai daí! Opa! Olá, pessoal! Esse aí é o JP, meu filho. Ele faz uns vídeos sobre ciências. Daí, quem quiser assistir, é só ir lá no meu Instagram, Fausto Mendes, e tem os vídeos dele. Mas hoje eu que vou falar sobre diagnóstico de cárie com vocês. Então, como vocês sabem, eu vou fazer um vídeo curto aqui para vocês, tentar resumir o máximo possível. A cárie, então, é uma doença, né, que atinge os tecidos duros do dente, e essa doença ela é progressiva, ou seja, nos locais onde há estagnação de placa, de biofilme dentário, com a dieta rica em carboidratos, sacarose, principalmente açúcar, vai começar a haver uma perda mineral naquelas regiões. Só que essa perda mineral ela ocorre inicialmente em nível ultraestrutural. Então, antes de ser detectada clinicamente. E essa perda mineral, se nada for feito para paralisar o processo, ela vai progredindo até que se manifeste clinicamente, na forma de uma lesão inicial, na forma de lesão de mancha branca e depois de cavidade, certo? Então, diante dessa situação, os pesquisadores eles fazem um paralelo com o iceberg, né? Vocês sabem o que é iceberg? O que você quer? Fala. Eu sei o que é um iceberg. É uma montanha de gelo que flutua no mar. Eu sei que você sabe, mas deixa eu continuar. Eita, quando fala de ciências, esse menino... Então, como o João Pedro disse, o iceberg são aquelas montanhas de gelo que flutuam no mar, só que grande parte delas está submersa, né? Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles fizeram um paralelo da cárie com o iceberg. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto do iceberg e como que eles trabalharam essa ideia. Então, justamente assim. Então, esse nível que está acima do mar seriam as lesões cavitadas, né? Que são detectadas nos levantamentos epidemiológicos, e no topo do iceberg, as lesões mais severas. Só que o que eles dizem? Que abaixo dessa linha d'água, você ainda tem muito o que detectar, muitas lesões que ainda não são clinicamente visíveis. Então, aqui as lesões restritas ao esmalte, e assim por diante, até as lesões em nível ultraestrutural, certo? Diante disso, então, alguns autores, alguns pesquisadores, eles falavam que teria que detectar essas lesões, né, essas manifestações da cárie dentária abaixo da linha da água. Se a gente for pensar, não sei se vocês observaram ou já viram algum comentário, da história da Covid-19, também eles fizeram um paralelo com o iceberg, onde o topo lá do iceberg seriam as lesões, os casos mais severos, né, que necessitam hospitalização e que levam à morte. Um pouco abaixo, mas são os casos que vão para a hospitalização ou que são testados positivos, né? Que são feitos os testes. Mas abaixo da linha você tem aqueles outros casos, que são os casos que as pessoas exibem os sintomas, sentem alguns sintomas, mas que não são testados por falta de teste, principalmente aqui no Brasil e em alguns outros países. E mais abaixo ainda, você tem os casos assintomáticos, ou que têm alguns sintomas muito comuns à gripe, tudo, e que nem imaginam que na verdade, se trata de uma infecção do Covid. E se a gente for pensar, acho que a maioria das lesões, das doenças, você pode fazer um paralelo com o iceberg. Então, os vários tipos de câncer, onde você tem as lesões manifestadas e as lesões que não são detectadas clinicamente, são só detectadas por vários recursos de imagem ou exames mais avançados. E se a gente for ver hoje, se a gente for pensar no paradigma atual da medicina, é que a gente detecte essas lesões ou essas doenças o mais precocemente possível. Isso não é só para a cárie, mas para todas as doenças.
Então, se propõe que se faça mais testes e testes cada vez mais sensíveis para que você detecte vários tipos de câncer mais precocemente, os testes de rastreamento, como o teste do pezinho, por exemplo, e vários tipos de doença. O Outubro Rosa, né, que se propõe a questão de fazer o exame preventivo do câncer de mama, embora você não previna o câncer, você detecta ele precocemente. No entanto, esse paradigma ele é meio corrente para toda a medicina, e incluindo a odontologia, e por isso que se fez esse paralelo com a questão do iceberg. No entanto, a gente tem que pensar que nem sempre a detecção precoce é o melhor para os pacientes. Na verdade, a gente não tem que saber o quão mais abaixo do iceberg, né, o quanto mais profundo do iceberg a gente consegue detectar as doenças, mas sim em qual ponto que eu preciso detectar de forma que traga mais benefício para os pacientes, para as pessoas que são os diretamente relacionados, interessados com essa detecção. Então, na verdade, as doenças elas não precisam ser detectadas precocemente. Elas têm que ser detectadas no ponto em que isso traga benefício para os pacientes, certo? Nem sempre uma detecção mais precoce, e a gente hoje tem cada vez mais métodos de detecção mais precoce, por exemplo, os métodos de genética, de mapeamento genético, onde você já avalia o risco daquela pessoa ter alguns tipos de doença. Então, na verdade, quando que a gente precisa detectar uma doença? A gente precisa trazer esses benefícios, e essa detecção muito precoce nem sempre traz esse benefício. Então, quando a gente pensa isso para a cárie dentária, o que a gente deve levar em conta? Primeiro que a cárie dentária é uma doença que não mata, diferente de outros tipos de doença que a gente mencionou, a cárie ela não mata. Outro ponto é que ela é uma doença, a cárie dentária, ela tem muito mais malefícios no caso de diagnósticos falso positivos, ou seja, quando a pessoa detecta uma lesão que na realidade ela não existe, ou seja, isso leva a um tratamento invasivo desnecessário. E a cárie dentária nos dias de hoje é uma doença de progressão lenta. Embora ela acometa mais da metade da população brasileira, de crianças e adultos mais ainda, ela é uma doença de progressão lenta. Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa saber em qual ponto que a cárie dentária ela deve ser detectada, certo? A gente vem lá na odontopediatria da USP, vem trabalhando, da FOUSP, vem trabalhando com o diagnóstico de cárie desde os anos 2000, certo? E, de acordo com os nossos estudos e com o avanço dos estudos, do delineamento dos estudos, a gente vem observando que, principalmente as crianças, principalmente a detecção de cárie nos dentes descidos, ela é muito mais benéfica quando a estratégia de diagnóstico utilizada, ela subestima a detecção de lesões. Ou seja, é muito melhor você subestimar a detecção do que você superestimar, porque isso leva ao menor número de tratamentos desnecessários, tratamentos invasivos desnecessários. Dessa forma, o que era proposto antigamente? Então, quando a gente começou a estudar isso, e até hoje, na verdade, todos os guias de protocolo clínico, eles propõem a realização de 2 tomadas radiográficas para detectar lesões que não foram detectadas no exame clínico, no exame visual. Isso parece se justificar pelo fato do exame visual ter uma baixa sensibilidade em detectar esses tipos de lesão, ou seja, com o exame visual é muito fácil você deixar passar algumas lesões sem serem detectadas, principalmente nas superfícies proximais. Então, você fazendo a detecção, principalmente quando aqueles dentes, aqueles molares, eles estão ainda com a crista marginal intacta, muitas vezes há uma lesão já necessitando tratamento operatório, em algumas ocasiões, e, no entanto, o dentista ele deixa essas lesões passarem no exame clínico. E daí se propunha os métodos radiográficos para detectar esse tipo de lesão. No entanto, nos nossos estudos, a gente viu que esse número de lesões, principalmente que a crista marginal está intacta, mas há uma lesão de cárie presente, ela é muito pequena. Então, na verdade, se você associar o uso da radiografia para todas as crianças, o que vai acontecer? Você vai ter muito mais falso positivo.
Você vai detectar algumas lesões que não tinham sido detectadas pelo exame visual, mas, ao mesmo tempo, você vai ter falso positivo. Falso positivo leva o quê? Tratamento operatório desnecessário. E esse é um grande problema, certo? Bom, mas tudo bem. E se eu optar por não fazer a radiografia, o que vai acontecer? E aquelas lesões que eu não detectei? Bom, aquelas lesões que eu não detectei, qual vai ser a tendência delas? Vai ser progredir, né? Porque se nada for feito, ela vai continuar em progressão. É muito difícil eu paralisar uma lesão interproximal já cavitada, onde eu não consigo uma higienização adequada. Ela vai progredir e vai romper a crista. E a partir do momento que rompeu a crista, a própria mãe do paciente muitas vezes vai notar essa lesão e vai levar para o dentista fazer a sua restauração. Se eu fizesse a restauração precocemente, o que ia acontecer? A mesma coisa, eu ia romper a crista com a broca e ia fazer a minha restauração. A única coisa que eu estaria fazendo é adiantando esse processo de restauração. Adiantando esse processo de restauração, eu posso adiantar também a falha da restauração. Então, na verdade, isso não traz benefício. E nos últimos anos, a gente realizou, e com o trabalho foi publicado esse ano, um estudo clínico randomizado, onde a gente dividiu as crianças de forma aleatória em dois grupos. Um grupo que recebia radiografias e o outro grupo que não recebia as radiografias no início do estudo. O tratamento da cara era baseado totalmente no exame visual. E nós acompanhamos essas crianças por 2 anos. E esse estudo, ele comprovou o que a gente já imaginava nos nossos estudos anteriores, ou seja, que a radiografia, na verdade, ela tem um potencial de gerar mais danos do que benefícios na estratégia do diagnóstico CARI, quando utilizada para todas as crianças, certo? Então, o que a gente verificou? A gente verificou o maior índice de falsos positivos, um índice de sobrediagnósticos, ou seja, aquelas lesões que são detectadas pela radiografia, mas que não causariam nenhum tipo de problema ao longo do tempo. Isso é mais comum nos dentes descidos, né? Que o dente descido ele tem um prazo. E também um negócio que chama lead time bias, que é aquela antecipação do tratamento restaurador. Então, com a radiografia, você antecipa o tratamento restaurador. No entanto, você aumenta a possibilidade, aumenta o risco daquela restauração falhar, certo? Agora, então hoje a gente sabe que não deve ser feita a radiografia como protocolo em todas as crianças que chegam no nosso consultório. Tá bom, mas quando que elas podem ser realizadas? Em algum momento elas podem ser realizadas? Então, tem uma situação em que a radiografia ela pode ser útil no diagnóstico de cárie. É quando você está em dúvida sobre o melhor tratamento de uma lesão já detectada no exame clínico. Então, você faz a detecção no exame clínico, certo? E daí você não sabe se naquela lesão ela necessita de um tratamento já operatório ou um tratamento não operatório. Eu posso optar por um tratamento mais conservador. Se eu estou em dúvida qual o melhor tipo de tratamento, nesse caso, a radiografia vai me ajudar, porque ela vai me dar uma noção melhor da profundidade daquela lesão. Então, vejam a diferença. É diferente eu propor a radiografia para todas as crianças. Aqui, nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar uma lesão já detectada no exame visual, certo? E daí, quando eu tiver em dúvida sobre o melhor tratamento, se eu puder optar por um tratamento mais conservador, um selante, por exemplo, ou até mesmo o acompanhamento dessa lesão, mas eu estou em dúvida, eu não tenho certeza de quão profunda é aquela lesão, eu posso fazer uma tomada radiográfica, tá? Se vocês se lembram dos scores do ICEDAS, são justamente, principalmente naqueles casos de lesões moderadas, com microcavidade no esmalte ou com sombreamento. E até em alguns casos, em algumas lesões avançadas, aquelas iniciais em dentina. Bom, eu posso optar pelo selante, ou preciso já fazer a remoção seletiva do tecido cariado, aí eu posso fazer a tomada radiográfica e, dessa forma, eu vou esclarecer minha dúvida. E, nesse caso, a radiografia ela vai ser benéfica, certo? Espero que eu tenha deixado claro esse assunto para vocês, certo? Foi um prazer, espero que todos estejam bem. Obrigado pela participação aí do JP, que mais atrapalhou que ajudou. Mentira, ele ajudou bastante.
E até mais, fiquem bem. Beijos. Quer dar beijo, filho? Vem aqui. Rápido. Demorou um pouquinho. Dá tchau. Tchau.